Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de um texto muito conhecido da Bíblia, que pessoas fazem confusão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. As pessoas dizem, se Jesus morreu pelos nossos pecados, por que então que o salário do pecado ainda continua sendo a morte? E a Bíblia vai dizer também, que eles vão acoplar a esse texto, que Jesus morreu pelos pecados do mundo. É o que João diz lá no Jordão, quando João estava batizando, e que Jesus aparece, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, fazendo a analogia entre um outro, pessoas dizem que o pecado já não condena mais ninguém, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Esse texto da Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, ele vai contradizer esse pensamento. Mas, na verdade, é o pensamento que está querendo contradizer a Bíblia. É o contrário. O que o texto quer dizer? E o que João quis dizer? João diz que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não está dizendo que a humanidade agora está sem pecado, porque Cristo morreu pelo pecado do mundo. Cristo não morreu pelo pecado do mundo. Cristo morreu pelo pecado daqueles que querem se arrepender. Ou então, todo pecado no mundo pode ser apagado e a pessoa ser liberta desses pecados em Cristo Jesus. Mas a pessoa não recebe essa graça porque Deus percebeu que o mundo precisa estar fora do pecado. E é isso que Deus entendeu. Mas Deus não mandou Jesus para tirar o pecado do mundo para que o mundo não morresse e não fosse mais para o inferno. Não é isso. O que Jesus diz, aquele que vier após mim, olha só, Jesus é o tempo todo. Jesus começa pregando o Evangelho, arrependei-vos e credes no Evangelho. Quando ele perdoa a adúltera, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Ou seja, o pecado ainda pode dominar a vida dela. Ou então, o salário do pecado é a morte. O que está dizendo? Que o salário do pecado realmente é a morte. E essa morte que está falando não é só a morte do corpo, mas é a morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual, que aqueles que vivem no pecado estão mortos para Deus, e a morte eterna, da qual a pessoa será lançada no inferno e de lá não sairá nunca mais, porque quem uma vez entrar no inferno, de lá não sai. Só Cristo conseguiu isso, porque ele não era pecador. O pecado que estava nele eram nossos pecados. Por isso ele venceu a morte. Aí é que está a situação do pecado. Mas todo aquele que morre no pecado e é lançado no inferno, de lá nunca mais sai. Não existe. Pode rezar, acender vela e fazer missa de primeiro, sétimo dia, 19º, missa de um ano. Não adianta, não sai mais de lá. Essas coisas de que a pessoa fica num purgatório, isso é uma invenção da Igreja Católica. Isso não existe na Bíblia, não existe nenhum texto bíblico, nem mesmo nos apócrifos, que não está relacionado com os textos inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, os textos que ficaram fora da Bíblia. Então, essa realidade de que a pessoa, ela no inferno lá, ela vai expurgar os seus, isso não existe. Ou então, ser salvo do pecado, ou ser condenado do pecado, é essa situação. Que a pessoa está vivendo no pecado, é um morto espiritual, ela morre no pecado, então ela tem uma morte física, que morre o corpo, e ela tem uma morte eterna. Por que morte eterna? Porque ela estará separada de Deus eternamente. Mas o salário do pecado é a morte, é isso que acontece. Mas não são todos
que podem ter os seus pecados perdoados? Só os que se arrependerem. Cristo morreu pelo pecado de todos. Mas aqueles que não aceitar o sacrifício de Cristo, os seus pecados irá levá-lo para o inferno. Porque são todos aqueles que se arrependem, que querem se arrepender. Por isso que há necessidade de se pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem, porém, não crê, já está condenado. E quem é que condena? Quem condena é os pecados da pessoa e a rejeição que ela teve por não aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso que nós perguntamos: você aceita Jesus como seu Salvador? Porque só Jesus pode salvar o homem do pecado. Ou então o pecado do mundo, para todo o pecado do mundo, já tem um sacrifício, está pronto. Mas a pessoa só tem que aceitar e colocar em prática o que Deus enviou para os homens, ou seja, Cristo. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. Quando a pessoa é evangelizada, ela recebe essas boas novas. Aí vai depender dela, se ela vai aceitar ou se ela não vai aceitar. Se ela aceita, ou então Cristo morreu pelo pecado dessa pessoa. Entendeu? Ou seja, para todo pecado, de uma forma bem clara, para todo pecado existe uma solução: Jesus Cristo. Mas se a pessoa não buscar essa solução e achar que existe outra solução, ela será condenada. Ou então o pecado está condenando essa pessoa. Ou seja, as pessoas estão morrendo por causa do pecado. O pecado está matando. Porque o salário do pecado é a morte. E quem morre no pecado terá não só morte física, como já está tendo morte espiritual e terá morte eterna. Ou seja, nunca mais terá a oportunidade de receber a salvação de Cristo, porque nós só podemos receber esse tipo de salvação. Esse único tipo de salvação, se nós aceitarmos Jesus Cristo como o nosso Salvador, porque precisamos ser salvos das ferramentas, dos aguilhões do inferno, dos aguilhões da morte. E é só Cristo, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou. No terceiro dia não foi ressuscitado, Ele ressuscitou a si próprio ao terceiro dia, e Ele venceu a morte e Ele venceu o inferno, porque pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade, Jesus foi lançado no inferno. Mas, como Ele não tinha pecado, como Ele venceu a lei, Ele vence o inferno e sai de lá. E a morte não pôde retê-lo. Então, automaticamente, Ele também vence a morte. A morte não pôde segurá-lo lá, o inferno não pôde retê-lo lá. Então, Ele sai de lá vitorioso e ressuscita no terceiro dia. Então, somente quem venceu a morte e quem venceu o inferno pode livrar as pessoas da morte e do inferno. Somente Cristo pode fazer isso. Ou então, para a pessoa ter os seus pecados perdoados, ou seja, que os pecados não tenham ação na sua vida, ao ponto de lançá-la no inferno, ou seja, de matá-la eternamente, dela ter uma morte eterna, somente um que pode salvar essa pessoa na morte eterna. É como se fosse, por exemplo, uma doença grave. Existe uma doença grave. Aí vamos botar o câncer. Aí aparece um cientista e fala: nós temos a cura do câncer. O câncer agora não matará mais, temos a cura do câncer. Aí toda pessoa que tiver câncer e não quiser receber o tratamento, ele vai morrer de câncer. Mas os que quiserem o tratamento, será curado. É a mesma coisa. Jesus morreu pelos pecados do mundo. Mas aqueles que não quiser, aquele que morreu e venceu a morte, o inferno e o pecado, vai morrer nos seus pecados. Mas aquele que aceitar, aquele que venceu a morte, o inferno e o pecado, será liberto da morte, do inferno e no juízo final. Será liberto de todas essas coisas da morte eterna e terá uma vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus é para sempre. Não tem mais dias, não tem mais tempos contando. A coisa irá fluir por
toda a eternidade. Não toda a vida, mas toda a eternidade. Porque lá a vida é Cristo. Jesus Cristo é a vida. Ou então, se Jesus morreu pela morte, se Jesus morreu pelos nossos pecados e pessoas estão morrendo, se eu não me engano é Romanos 6, 23, o salário do pecado, que é a morte, vai matar e vai levar para o inferno todos aqueles que não quiserem a solução para se livrar disso. E a única solução é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.